Olá, queridos irmãos e irmãs. Sábado da 15ª semana do Tempo Comum. Vamos continuar refletindo, melhor dizendo, sobre o Evangelho de Mateus 12, hoje os versículos 14 a 21. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiam e ele curou a todos. E ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Em outras oportunidades, já tinha avisado para vocês, ou melhor, já tinha comentado com vocês, que o povo hebreu esperava um modelo de Messias, no qual Jesus não se encaixava. O Messias político, o Messias rei, o Messias general, como Davi. O Messias que iria reunir o povo em torno de si e expulsar o domínio estrangeiro, o invasor estrangeiro, no caso os romanos. Portanto, Jesus, com a sua conduta, com a sua pregação, com as suas ações, estava totalmente fora daquilo que se esperava de um Messias. Jesus era o Messias, mas era o Messias de Isaías, o servo, aquele que dá a vida pelo povo, o servo sofredor, contido no capítulo 42, 43 de Isaías, e que aparece ao longo do livro do profeta Isaías. Jesus é aquele que veio para anunciar o ano da graça do Senhor, o Kairos. O texto é claro, ele curou a todos. A multidão o seguia, porque a mensagem dele era aquilo que o povo esperava ou precisava ouvir. Lembremos um pouco, voltemos atrás. João o Batista, ele exercia um batismo de purificação de pecados, para preparar o povo para a chegada de Jesus, o Messias, que traria a mensagem de conversão, de transformação, aquilo que Paulo chama de metanoia, a transformação do ser humano. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação, de mudança de vida. Eu saio de uma visão de mundo e entro numa visão de Deus. Uma visão onde o meu próximo deve ser amado, não deve ser odiado, não deve ser colocado à margem. Eu tenho que amar o outro. Portanto, o Evangelho de hoje nos apresenta esse Jesus que é o Messias de Isaías, aquele que dá a vida pelo povo, aquele que faz a vontade de Deus em benefício do povo. Lembremos que as autoridades religiosas e civis de Israel não se preocupavam com o povo. No capítulo 10 de João, Jesus vai dizer: Eu sou o bom pastor. Em oposição aos pastores de Israel que pastoreavam a si mesmos, que não se preocupavam com o povo, que deixavam o povo à deriva, que muitas vezes condenavam e baniam o povo das suas assembleias. Por quê? Porque muitas vezes eram pobres, doentes, que não tinham acesso a meios de se purificar no templo. Então eles eram mal vistos pela sociedade e viviam à margem. Você é pecador, você está impuro, você não pode fazer parte da assembleia enquanto você não se purificar. Só que muitas vezes aquela pessoa não tinha dinheiro para fazer a oferenda no templo. Por que acontecia? Muitas vezes a pessoa tinha rebanhos e ela não poderia usar do seu rebanho para fazer o sacrifício no templo. Então ela tinha que vender do seu rebanho para poder comprar no templo. Só que era o seguinte: a minha ovelha valia 5 vezes menos do que a do templo. Então, para comprar a ovelha do templo, eu tinha que vender 5 ovelhas. Isso levava muita gente a ficar pobre, miserável, ou a escolher
não ir no templo se purificar. E aí o que acontecia com essas pessoas? Elas eram mal vistas pela sociedade. Aqui entra uma questão muito complexa. Esse Jesus, quando ele chega e começa a falar que Deus é amor, que aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra, que todos são filhos de Deus, que todos são iguais, vocês imaginem o alcance disso, né? O povo começa a aderir em massa. Por quê? Era um povo que estava perdido, um povo sem rumo, sem direção, um povo sem acolhimento, um povo que queria ouvir uma palavra de conforto e um povo que necessitava de cura. Não só cura física, mas cura emocional e espiritual. Por isso que ele é o Messias, mas não é qualquer Messias. Ele é o Messias de Isaías, o Messias filho de Deus, o Messias servo sofredor, aquele que dá vida por todos nós. Nos vemos amanhã na Santa Missa. Um grande abraço, um bom final de semana a todos. Fique com Deus. Tchau.